Uns acreditam que esta é uma construção do século XII, outros acreditam que foi até um bocadinho antes, mas há a certeza de que este património foi recuperado e foi reconstruído no século XVI. Espero não estar a dizer nenhuma asneira, mas para colocar os pontos nos is, tenho uma vez mais comigo o José Dantas, que me tem vindo a acompanhar durante o dia de hoje. José, agora o protagonista é diferente do Mosteiro de Refoios de Lima, que é um dos patrimónios mais importantes, não só para Ponte Lima, mas também para a região norte. Sim, agora vamos falar um pouco sobre o património religioso e estamos realmente aqui ao pé do Mosteiro de Refoios de Lima, Mosteiro de Santa Maria de Refoios de Lima, situado aqui nesta freguesia de Refoios, pertencente ao concelho de Ponte Lima. E não sabe muito bem quando é que foi construído, não é? O mosteiro foi fundado, no tempo, para que as pessoas facilmente percebam, no tempo no reinado do nosso primeiro rei, Dom Afonso Henriques. Sim. Foi um mosteiro fundado e entregue à ordem religiosa dos Cônegos Regrantes de Santo Agostinho. E quem é que mandou construir? Quem é que entregou este mosteiro a esses cônegos, aliás? Ora bem, isto era propriedade de um nobre chamado Afonso de Ansemondes, mas depois foi o seu filho quem... Continuou o legado. Sim, que continuou o legado do pai, e até porque havia aqui já portanto, um início de comunidade a nascer e da qual fazia parte um irmão seu. Portanto, foi o Mendo Afonso realmente que tomou todas as iniciativas para que o mosteiro fosse fundado aqui em Refoios de Lima. Vou só dar a nota de que nós estamos a ter esta conversa cá fora, porque dentro está a decorrer uma cerimónia da celebração de 50 anos de casamento de um casal, por isso mesmo, por questão de respeito, não é? Tivemos que fazer esta conversa no exterior, mas vamos conseguir passar lá para casa toda a exuberância e beleza deste mesmo local. Lembrando também que esta igreja estava casada com um convento, não é? Sim, mas exato. Surgiram em alturas diferentes. Portanto, a igreja foi construída primeiro e depois surgiu o convento. Sim, a igreja, assim, eles são praticamente contemporâneos. O que acontece é que da igreja e do convento da época da fundação já não existe praticamente nada. Sim. Tudo o que agora vemos é já uma refundação, portanto, grandes obras de ampliação deste mosteiro ocorridas no século XVI, sim, já depois do Concílio de Trento e depois deste convento ser integrado na congregação de Santa Cruz de Coimbra. E de que ordem religiosa é que nós estamos a falar? É uma das mais importantes? Sim, é uma das mais importantes. Nós, durante a Idade Média, tivemos 3 ordens religiosas importantíssimas. Sim. Portanto, 3 ordens monásticas. A beneditina, desde logo, depois a cisterciense, que também nasce no seio do movimento beneditino, e também esta tal ordem dos Cônegos Regrantes de Santo Agostinho, provavelmente não tão conhecida, mas também muito importante, que chegou a ter dezenas de mosteiros aqui também no nosso território português. E o século XII realmente assistiu à fundação de muitos mosteiros, entre os quais este aqui em Refoios de Lima. Mas como eu dizia, sim, portanto, da época da fundação já não existe praticamente nada, portanto não há vestígios, apenas uma inscrição a dizer que foi edificado, que a igreja foi edificada por volta de 1143, mas tudo o que vemos agora corresponde já às ampliações, é quase como se nascesse um mosteiro já novo sobre o antigo. E quem contribuiu para essas ampliações? Foi o filho da pessoa que mandou construir este património? Não, já não tem a ver com isso, porque entretanto decorreram muitos séculos, sim, mas era natural. Portanto, um mosteiro medieval, em princípio, claro que também há exceções, mas nunca tinha a dimensão de um mosteiro depois do século XVI, ou XVII, ou XVIII, portanto, e à medida que as comunidades também iam aumentando, ia sendo necessário, portanto, ampliar todo o complexo monástico, não é? Claro. E foi isso que no fundo sucedeu com este mosteiro, mas com muitos outros também, não é? E o que é que aconteceu depois da extinção das ordens religiosas? Porque o convento desvinculou-se da igreja. O convento hoje não trabalha de todo como um espaço religioso. Exato, portanto a igreja é propriedade do Estado, mas com anexação, portanto com uso para o culto, não é? Aqui da paróquia de Santa Maria de Refoios de Lima.
A parte claustral, a parte do mosteiro, é hoje utilizada como uma escola superior agrária que está integrada no Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Por isso é que nós não tivemos a oportunidade de visitar o interior devido a ser um espaço privado agora, não é? Sim, mas que ainda possui alguns elementos muito interessantes do ponto de vista arquitetónico e artístico, como o claustro, é um claustro quinhentista da época do Renascimento, já não temos muitos aqui em Portugal, e também espaços como a cozinha ou o refeitório estão ainda relativamente bem preservados. E ainda bem que falou dessas características, porque era isso mesmo que eu ia falar já a seguir. Esta é uma igreja que tem muitas particularidades no seu interior. Qual é que diria que é o ex-libris? Porque tem várias capelas e também o altar. Sim, portanto, esta igreja é de todas as situadas aqui no território de Ponte de Lima, sem dúvida, a mais rica em termos artísticos, o que não constitui motivo para admiração, tendo em conta que era uma igreja de um mosteiro. Portanto, estes mosteiros eram casas religiosas importantes, relativamente ricas. Portanto, e ainda hoje, o que nós vemos no interior da igreja são já, portanto, o mosteiro foi remodelado no século XVI, mas o interior são já obras do século XVII e, sobretudo, do século XVIII. Há aqui uma mistura e um casamento entre vários estilos arquitetónicos. Sim, portanto, temos ainda o estilo, por exemplo, o estilo anterior ao barroco, que é o estilo maneirista, que podemos apreciar, sobretudo, no retábulo da Capela Mor, que é o maior retábulo. Fica no altar, para as pessoas se situarem. Fica no altar, portanto, o altar Mor, no fundo da igreja. Portanto, é um retábulo... O retábulo é sempre aquele, eu costumo lhe chamar um mini altar, que existe na parte superior do altar, não é? Por cima do altar, exato. Portanto, é uma estrutura, geralmente em madeira, não sempre, também pode ser em pedra, por exemplo, mas geralmente aqui em Portugal e nesta zona do país quase sempre em madeira, portanto é uma estrutura que no fundo decorativa, colocada por cima do altar e que ajuda a preencher a parede de fundo e a rechear, não é? Esses retábulos são geralmente trabalhados em madeira, depois policromada, e onde são expostas pinturas, esculturas com as várias devoções. Há um painel incrível de talha dourada na igreja. Sim, portanto, para além do retábulo maneirista da Capela Mor, que é realmente pouco conhecido até da história da arte em Portugal, mas que vale muito a pena ser melhor conhecido, mas para além desse retábulo enorme que nós vemos ao fundo da igreja, temos um outro conjunto de retábulos existentes em capelas. Nós temos 4 capelas, portanto, ainda da época barroca, depois mais 2 outros retábulos nas zonas do transepto. E há uma das capelas que chama a particular atenção. Sim, chama a particular atenção porque é relativamente diferente, é bastante singular. É a capela chamada Capela de Santo António. E porquê que é singular? Porque nós estamos habituados a ver representado Santo António como um franciscano, com o hábito franciscano, com o cordão dos 3 nós. Com o penteado franciscano, não é? Exato, portanto, com a tonsura franciscana. E não é o caso. Aqui está exposto de uma forma diferente. Porque ele aqui apresenta uma indumentária típica de um cônego regrande de Santo Agostinho, porque é preciso dizer que o Santo António, antes de aderir à ordem franciscana, ele foi também um cônego regrande de Santo Agostinho. Primeiro em Lisboa, no edifício que hoje é a sede do Patriarcado, São Vicente de Fora, que era um mosteiro também dessa ordem religiosa, dos cônegos regrandes de Santo Agostinho. Depois foi para Coimbra, Santa Cruz, que foi a grande casa, historicamente, desta ordem religiosa em Portugal, e só aí em Coimbra é que depois aderiu ao franciscanismo. Mas ele aqui está representado como um cônego regrante. É uma maneira desta ordem religiosa dizer Santo António também foi nosso. E para além da escultura de Santo António, que está exposta, há duas pinturas, 2 obras que representam um bocadinho da vida de Santo António, a importância que ele teve para a comunidade, nomeadamente os milagres. Podemos explicar de uma forma... Sim, muito sucinta esses milagres. Muito simples. O Santo António foi sempre conhecido muito como um santo milagreiro, portanto, taumatúrgico, não é? Que operava muitos milagres. E estes 2 painéis referem 2 milagres muito conhecidos também, que são o Santo António a livrar o pai da forca e também o milagre da mula. Portanto, o Santo António livrando o pai da forca basicamente refere-se a um fenómeno muito conhecido atribuído a Santo António, que era a capacidade de ele estar em 2 locais ao mesmo tempo. Ele estava a pregar no norte da Itália,
mas ao mesmo tempo apareceu e há um em termo Lisboa. utilizado para... Sim, é o fenómeno da bilocação, portanto, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Ele aparece, enquanto estava em Itália, aparece de repente em Lisboa para provar o pai, a inocência do pai, evitando assim a morte na forca. O outro milagre é também muito conhecido, que é o milagre eucarístico, o milagre da mula, em que havia, ele também, portanto, ele combateu muitas heresias de Santo António, e havia um herege que se recusava a acreditar na presença de Jesus Cristo, na presença real de Jesus Cristo na hóstia consagrada. Sim, o que muitos acreditam que é o corpo de Cristo. Exato, não é? portanto, que é dogma de fé, não é? Esse herege recusava-se a acreditar, mas provou, pois Santo António à prova disse: se tu me provares que Jesus Cristo está realmente presente nessa hóstia, eu converto-me. E o que é que esse herege fez? Ele disse: eu vou trazer para aqui a minha mula, tu vais trazer a hóstia. Se ela tiver algum gesto de adoração em relação à hóstia, eu converto-me. Se não, mantenho-me na minha posição, não acreditando na presença real de Jesus Cristo, na hóstia consagrada. Só que este herege foi um bocado manhoso. Ele deixou a mula passar fome durante muito tempo e levou para junto da hóstia também um cesto com milho, a pensar que a mula não iria querer saber nada da hóstia porque ela estava cheia de fome. Mas qual não foi o seu espanto ao ver que realmente a mula não ligou nada ao milho, mas ajoelhou-se perante a hóstia que estava segura nas mãos de Santo António. Ou seja, ele acabou por adorar a Deus, não é? A mula acabou por adorar a Deus. Quase que a dar o exemplo ao seu dono, não é? Claro que sim. Que depois se converteu. Ora, e depois de todas estas histórias, esta viagem religiosa, este é um monumento classificado como monumento de interesse público. Que importância é que este monumento tem para a Ponte de Lima e se há alguns projetos futuros pensados para este mesmo património? Sim, é um monumento muito importante, como eu disse, aqui no nosso território é o mais importante de todos os edifícios religiosos que nós temos, mesmo no âmbito do Vale do Lima, desde a nascente até à Foz do Lima. Só há um outro edifício comparável, que é o Mosteiro Beneditino de Cela Nova, na Galiza. Portanto, mas este realmente está quase ao nível desse e é bom que haja aqui obras de recuperação de todo este espólio riquíssimo, claro, para manter todo este... Preservar o património, exato, não é? Para manter todos estes tesouros para as gerações que hão de vir atrás de nós, não é? José, muito obrigada por estas 3 conversas que nós tivemos. Levou-nos mais uma vez numa viagem incrível pela história e património do nosso norte, nomeadamente em Ponte de Lima. Espero voltar a encontrá-lo um dia. Bem. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Obrigada. E lá para casa, tal como pode ouvir, este é um património importantíssimo para o nosso norte e também para Ponte de Lima, classificado como imóvel de interesse público. Combinem muito bem o barroco com o maneirista, um local que pode e deve ser visitado por si. Eu acho que nem há dúvidas, não achas, Lígia? Não há dúvidas. Ficamos de certeza absoluta com muita vontade, e lá em casa também, de visitar este mosteiro. Obrigada a